No vídeo anterior, nós falamos sobre pessoas comprometidas com a intercessão de uns pelos outros. E eu vou continuar o texto de Paulo, falar algumas coisas sobre o comprometimento com a intercessão. Então, primeira verdade, o comprometimento com a intercessão é mostrado quando Paulo chama Deus por testemunha. Há alguns de nós que dizemos mais ou menos assim: eu tenho orado sempre por você lá em casa. Na verdade, às vezes queremos ser agradáveis às pessoas e então dizemos uma coisa como essas, que nem sempre é a expressão da verdade. Mas aqui Paulo faz uma coisa que muitos de nós não fazem. Paulo evoca Deus como testemunha. Isso indica que ele estava sendo verdadeiro naquilo que dizia. É altamente temerário chamar Deus por testemunha, porque ele conhece como ninguém se estamos falando a verdade ou não. Se não falamos a verdade, podemos ter Deus contra nós. Portanto, quando alguém pedir para você, ora por mim, e você fala, pode deixar, eu não vou me esquecer. Não brinca com isto. Paulo teve a coragem de falar que eu tomo Deus como testemunha, para que você não fale nesse mistério tão importante. Segunda coisa, o comprometimento com a intercessão é mostrado pela oração incessante. A oração intercessória de Paulo não era algo esporádico, mas constante, sem cessar. Ele gastava tempo orando, ele certamente não tinha pressa na sua oração. Quem quer orar intercessoriamente pelo povo de Deus tem que aprender a reservar um tempo específico para isto. Eu tive um presbítero na igreja presbiteriana de Anápolis que amou-me muito e até hoje ele ora por mim todo santo dia, incessantemente, continuadamente. Eu vou dizer o nome dele aqui, ele vai me ver nesse vídeo falando. E eu estou falando a verdade. Dr. Joel Gonçalves da Costa é um presbítero. E você precisa aprender a orar por algumas pessoas de uma forma incessante e continuada. Eu tive várias pessoas no meu ministério que oraram por mim e por quem sempre eu dou graças. Graças à generosidade dessas pessoas que oraram por mim, eu tenho tido uma vida boa, muito abençoada. Seja uma pessoa que traga bênção para outras pessoas, orando por elas. Deus é sempre fiel, Deus responde às orações daqueles que sinceramente oram pelos outros. Quinta coisa, todo cristão deveria ter comprometimento de ter proximidade uns com os outros. Veja o verso 10 de Romanos 1. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos. Paulo não somente orava pelos seus irmãos na fé, mas ele tinha preocupação de proximidade com eles. Ele queria estar com eles e conhecer as necessidades pessoais deles. Ele entendia que essas visitas dependiam da vontade soberana de Deus. Ele sabia que não podia se locomover para Roma a qualquer hora, mas ele dependia da ação divina que o movesse para lá. Deus pode, às vezes, impedir as nossas determinações que são justas. Tá? Veja o que Lucas registra em Atos 16, 6 e 7, mostrando que nem sempre as nossas resoluções de fazer coisas boas são atendidas por Deus. Deus, às vezes, diz não às nossas santas intenções. Escuta lá. Atos 16, 6 e 7. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Veja,
pregar a palavra é alguma coisa muito desejável, altamente desejável, mas por razões que nós desconhecemos, o Espírito Santo impediu o apóstolo de pregar a palavra na Ásia. Aí no verso 7 continua: defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não o permitiu. Deus quer que vamos onde Ele decidiu que devemos ir. Veja Atos 16, 8 a 10, a continuação. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Deus nos ensina que, mesmo nas coisas óbvias, devemos buscar a vontade de Deus. Ainda em Tiago 4, 13 e 17 diz assim: atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. A expressão "se o Senhor quiser" deve permear a totalidade da nossa vida, quer nas coisas grandes, quer nas coisas pequenas que pretendemos fazer. Deus quer usar pessoas que estejam dispostas a ajudar outras pessoas, preocupando-se com elas. Paulo queria estar presente com os crentes ali onde eles estavam. Ele os queria ver crescendo e amadurecendo na fé em Cristo Jesus. Esta igreja, a igreja de Sua, só haverá de crescer quando estivermos interessados no bem-estar uns dos outros. Quando nós temos o interesse de estar com os outros, de compartilhar a vida com eles, tá? Não esqueça disto. É a sexta verdade. Todo cristão deveria ter o comprometimento de repartir com outros o que recebe de Deus. Olha Romanos 1,11 que nós estamos estudando. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Paulo não somente intercedia pelos crentes, não somente queria estar presente com os crentes de Roma para ver como eles estavam, mas ele queria compartilhar os dons que Deus lhe havia dado, compartilhar com eles, os crentes de Roma. É como se Paulo houvesse dito: Deus me tem dado muitas coisas especiais. Eu quero ir a Roma para compartilhá-las com vocês, de forma que vocês possam crescer no Senhor. A que tipo de dom Paulo está se referindo? A palavra grega usada é carisma, igual a que ele usa para descrever os chamados dons espirituais. Não se esqueça de que Paulo fala de repartir algum dom espiritual. Para que ele queria repartir um dom espiritual? Paulo queria que os crentes de Roma fossem confirmados na sua fé. Essa ideia significa que Paulo queria fortalecê-los, fazê-los firmes, estabelecê-los, fixá-los na fé. O que Paulo está dizendo é que ele queria ser usado por Deus na vida dos crentes de Roma. Em outras palavras, Paulo não está querendo dizer que ele vinha para dirigir a vida deles, mas ser usado pelo Senhor na vida deles. Você
irmão meu, não tem desejo de ser bênção na vida de outras pessoas? Você não tem o desejo de ver outras pessoas sendo confirmadas em sua fé? As igrejas têm grande necessidade de pessoas que tenham o espírito de ajudar outras pessoas a se firmarem na fé. Pessoas que querem ser usadas por Deus no fortalecimento de outros. Em 2 Timóteo 2:21, Paulo diz: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Você não gostaria de ser útil na vida de outras pessoas, sendo um vaso para honra? Eu acho que isso devia preocupar o seu coração. Não seja um crente preocupado somente consigo mesmo, com a sua própria vida espiritual. Gaste algum tempo da sua vida servindo a outras pessoas, fazendo-as firmes, fazendo-as dispostas a agir no reino de Deus, a crescer no conhecimento de Deus. Sétima verdade: todo cristão deveria aprender que ele também deve ser ministrada por outros cristãos. Existem aqueles que só querem servir a outros e não se permite serem servidos. Então ele fala no verso 12, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos. Reciprocamente significa eu dando para você e você dando para mim, eu servindo a você e você me servindo. Por intermédio da fé mútua, isto é, da fé de você e de mim, vossa e minha. Não devemos pensar que somente os outros precisam de nós, mas que nós também precisamos dos outros. Isso é muito importante. Paulo sabia que ele não somente poderia ser bênçãos para outras pessoas, mas também que essas pessoas poderiam ser bênçãos na vida dele. Os crentes devem ministrar, ou seja, servir uns aos outros. O serviço deve ser de mutualidade. Quando a soberba bate à nossa porta, fazendo-nos pensar que não precisamos da ajuda de outros e que ninguém pode nos ajudar, você ainda não chegou no estágio que não precisa de mais ajuda. Até que você seja remido completamente, você vai precisar de ajuda. Mesmo os homens mais dotados por Deus precisam crescer, e o crescimento exige a participação de outros em nossa vida. Veja o que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 14. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo sabia que ainda precisava crescer para poder chegar à perfeição, ou seja, à maturidade. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Olhe para você e preste atenção ao que Paulo diz. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Paulo sabia que poderia cair. Geralmente cai aquele que pensa que já cresceu o suficiente e que não precisa de mais de ninguém. Eu preciso de todos os meus irmãos para que eu possa realizar o meu ministério. Eu preciso da bênção de Deus e, via de regra, Ele nos abençoa através do ministério de outras pessoas. Quando estamos na dependência da ajuda de outras pessoas, então podemos perceber quão importantes elas são em nossa vida. Nunca nos esqueçamos de que precisamos desesperadamente uns aos outros. Não seja soberbo. Busque em Deus socorro. Mas Deus se serve de outras pessoas para socorrer você. Portanto, peça a ajuda de outros quando você tiver em necessidade.
Não seja aos seus próprios olhos suficientes para você mesmo. Busque a ajuda de outros. E assim Deus fará com que todos mutuamente se sirvam. E assim mutuamente todos são abençoados. Até o próximo vídeo.